Você sabe que Jesus Cristo falou mais do inferno do que do céu? A advertência dele, ele repetiu mais vezes a palavra inferno do que o próprio reino dos céus. A pergunta é: você acredita no inferno? Você acredita que existe o inferno? Que Deus vai mandar alguém para o inferno? Você tem medo de ir para o inferno? Vamos ler aqui a palavra de Deus que se encontra em Salmo número 9, versículo 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Quando eu falo de tribunal, é importante saber a diferença de um tribunal de Cristo para um grande trono branco ou para um juízo final. Juízo final e trono branco é a mesma coisa, mas tribunal de Cristo geralmente trata-se de um julgamento que será de recompensa e não de punição para os salvos. Aqui, nesse texto específico, trata de que Deus vai julgar o mundo e não apenas os salvos, os servos dele. No tribunal de Cristo, cada um receberá de Deus segundo a obra que tiver feito, por meio do corpo, o trabalho cristão, a vida que você teve nessa terra. Muitos serão salvos, mas na eternidade ficará sem galardão nenhum. Então, é importante saber que tribunal de Cristo para a igreja é um tribunal que não vai mandar ninguém para o inferno, apenas vai galardoar aqueles que fizerem um bom trabalho nessa terra. Já o trono branco, o juízo final, que acontece lá no finalzinho do Apocalipse, esse sim, ele será para mandar as pessoas, os ímpios serão julgados pelas obras que praticou. Se você pensa que não existe inferno, é por isso que tem muitas pessoas cometendo vários tipos de pecados e até mesmo colocando um fim em sua própria vida, porque não acredita que vai para o inferno. Ou o medo de ir para o inferno é menor do que o desgosto que está vivendo nessa vida no presente. Negar também que existe inferno é um problema muito sério, porque você está chamando Jesus Cristo de mentiroso. Isso é um problema muito sério. E a terceira coisa que eu quero que você fique sabendo é que se você nega o inferno, você tem um grande risco de ir para o inferno, do mesmo jeito que Satanás, que de acordo com a palavra de Deus, que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Então, se você diz, não existe inferno, você corre um sério risco de ir morar, passar ou viver a eternidade juntamente com Satanás, que lançou essa grande heresia que não existe inferno. Todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, entendimento da palavra e oração. Esse vídeo só termina depois da oração, quando nós concluímos o devocional. Então é importante lembrar que quando se trata de inferno, às vezes nas nossas Bíblias tem uma diferença entre Hades e Geena, ou alguns chamam de Geena. O Hades é um local transitório, é a morada dos mortos, onde aqueles que morreram sem Cristo estão aguardando o julgamento. Mas o inferno é onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. É chamado de Geena ou Geena, tanto faz. É um local de sofrimento eterno. Onde fica o inferno? Não sabemos onde fica o inferno, mas sabemos que será um local de sofrimento eterno. Vamos falar aqui hoje, por exemplo, as duas formas de fugir do inferno, de não ir parar no inferno. A primeira delas encontra-se em Atos capítulo 16, o versículo 31, que diz: crer no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. É importante lembrar também que quando o texto diz seja salvo você e a sua casa também precisa de acreditar no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus. Quando você crê em Jesus Cristo, você é salvo.
e tem salvação para sua casa, para sua família, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para todo mundo que crê. Porque muitas pessoas dizem, eu creio na palavra de Deus, que seja salvo tu e a tua casa. Sim, você é salvo porque você creu. E vamos orar para que a sua família também creia e seja salva em Jesus Cristo. Vemos, por exemplo, o livro de João, capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler para você aqui rapidão. O texto é claro que diz assim, olha, mas, na verdade, é 1 e 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Receber Jesus Cristo e crer no nome de Jesus Cristo, você será feito filho de Deus. Deixa eu ler também João 3,18, está pertinho aqui, vai dizer assim, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Creu em Jesus Cristo, então é a forma de você ser salvo. Mas a Bíblia é bem clara quando vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9 e Romanos 10, versículo 9 e 10. Olha só como diz a palavra de Deus aqui. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você crer no seu coração e confessa com a sua boca. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então a palavra de Deus diz que você tem que confessar a Jesus Cristo. Você não pode apenas ficar guardando, eu sou salvo, não, confessa. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E confesse Jesus Cristo e fale de Jesus Cristo e tenha certeza de que Jesus Cristo estará recebendo você. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Gente, não tem outro mediador, não tem outra pessoa que você possa pedir para ser salvo. Não precisa de fazer oração para mais ninguém. O texto bíblico é claro. 1 Timóteo 2 e 5, olha só. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Muitas pessoas resolveram deixar a Igreja Católica depois de ler esse versículo aqui, dizendo que o único mediador é Jesus. Então não ora para mais ninguém, não reza para mais ninguém, porque entende-se aqui que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, a forma de ser livre do inferno é crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como isso acontece? Não é que tem duas formas de ser salvo. Na verdade, é por meio, o caminho da salvação. Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o caminho, mas ela acontece por meio da graça. Efésios capítulo 2, o versículo 8, e eu vou ler para você aqui, porque esse versículo também é muito importante, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você acredita em Jesus Cristo, você acredita e recebe a graça do Senhor Jesus Cristo, e então você passa a ser salvo. E quando o texto diz que é salvo pela graça, isso quer dizer que tem duas questões aqui importantes. Primeiro, você não precisa de fazer nada. É só você crer no Senhor Jesus Cristo e por meio da fé você será salvo. Segundo, você não pode fazer nada para ser salvo. Então, se de um lado é só você crer, do outro não adianta você ser uma pessoa boazinha, uma pessoa que não faz mal para ninguém. Você precisa de aceitar a Jesus Cristo, precisa de aceitar a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só lembrando aqui, no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 43 ao 48, Jesus afirma que o inferno existe. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41 ao 46, Jesus vai dizer que o inferno é um lugar de fogo eterno. E deixa eu ler aqui Apocalipse, capítulo 19, versículo 20 para você.
que vai dizer assim: a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então está escrito aqui bem claro que será lançado no inferno e chamou de lago de fogo, que é diferente do Hades, que é diferente de um local transitório. No lago de fogo será para todo sempre. Mas que Jesus Cristo já nos concedeu a grande vitória, já lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro e não temos mais medo de ir para o inferno. Um crente salvo, quando ouve falar de inferno, ele dá glória a Deus porque sabe que o seu nome já está escrito no livro da vida. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Escreve aí se você tem medo de ir para o inferno, se você está esperando o céu, esperando, o arrebatamento da igreja, ou Jesus Cristo te chamar de alguma forma. E vamos orar? Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por essa palavra, por esse alerta e por esse válvula de escape. Deus, obrigado por ter nos dado o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para ressuscitar por nós, para vencer os principados e as potestades e a morte por nós. Salva os nossos parentes, salva os nossos familiares, vizinhos, colegas, amigos, e que nós venhamos, meu Pai, ser uma bênção em Tuas mãos e que a nossa vida venha estar escondida no Senhor. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se Deus assim o permitir.